Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Judas, e eu peço que vocês abram no capítulo 1, só tem um capítulo. Faremos novamente a leitura do versículo 7, e o título do sermão é Os Sodomitas e o Maior de Todos os Pecados. Judas, o versículo 7, diz assim: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, segundo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas cita a história de Sodoma e Gomorra para reforçar a imagem de que os libertinos, eles são assim. Eles não param em um estágio e não ficam ali estagnados em um pecado só. Tudo começa com a rejeição da palavra. O Senhor Deus anuncia sua palavra ao seu povo. Pela igreja, aqueles libertinos estavam na igreja. Eles ouviam, mas tapavam os seus ouvidos. Eles não queriam saber o que era que Deus estava dizendo ali. E isso fez com que eles começassem a confrontar, a afrontar a palavra de Deus. Mas eles não foram diretos na afronta. Eles usaram de artimanha, de malícia. Eles não queriam sair da igreja. Não, pelo menos, sozinhos. Eles queriam sair da igreja arrastando o máximo que eles pudessem. E aí Judas mostra que o destino deles é igual de Sodoma e Gomorra, que se entregaram à prostituição do homossexualismo e se perverteram de forma terrível até que Deus destruiu aquela cidade e as cidades circunvizinhas. Desta forma, nós vamos adentrar nesse conceito aqui que nós vemos que hoje está sendo tão da moda. Inclusive, existem pessoas sendo perseguidas quando falam de alguma maneira contra esta prática, contra esta ideologia, este ensino. E nós observamos que alguns até recuam e se acuam, porque estão querendo preservar as suas igrejas, estão querendo preservar a sua vida e ter paz com o mundo. Mas esta paz custa muito caro. Esta paz, ela custa o teu amor a Cristo, a tua fidelidade às Escrituras. Então nós precisamos falar desse assunto sim. Afinal de contas, vocês têm uma promessa maligna lançada por estas, ou não por todos, mas por uma parte destes que seguem a sodomia. No último desfile que houve, naquilo que chamam de orgulho LGBT, alguns travestis homossexuais, eles estavam com faixas de que diziam assim: nós iremos atrás de suas crianças. É isso que muitos deles querem. Sim. E o que fazer diante disso? O que Deus fala a respeito da sodomia? A sodomia é uma abominação ao Senhor, com certeza, porque ela atenta também contra a continuidade da vida. É um atentado contra a vida, porque dali não sai a nova geração. Só o sentir a falta já trouxe desgraça para quem um dia desejou viver uma vida de sodomia. A esposa de Ló, ela nem aparentemente teve estas práticas, mas ela amou aquele ambiente, de tal forma que quando ela fugiu da cidade, ela sentiu falta e olhou para trás. Quando Deus disse: nem para trás olhem, nem pensem nesse tipo de coisa. E quando ela desejou e olhou para trás, ela foi fulminada também com aqueles flagelos que caiu sobre ela, e ela se converteu numa estátua de sal. Pois bem, meus irmãos, porque para o Senhor tal prática é abominável.
É preciso que seja dito isso. Ai, vai magoar os bichinhos. Não, magoar os bichinhos é você deixar com que eles vivam nesse terrível engano. Não sejam falsos, não sejam covardes. Não ignorem o fato de que essas pessoas estão caminhando para a própria destruição. O Senhor Deus, em Levítico capítulo 18, versículo 22, ele diz: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então é abominação. E ponto final. Quem diz isso é Deus, não são pastores, não são crentes. É Deus que diz isso. Então devemos acreditar no nosso Deus. Existia uma forma de Deus frear em Israel. Não se usa mais essa prática hoje. Deus não apoia esse tipo de prática, porque senão no Novo Testamento ele tinha dito que era para dar continuidade, que a prática de punir severamente essas pessoas. Não se deve fazer isso. O Senhor Deus proibia em Israel, na sua nação, essa prática e mandava punir com a morte. As autoridades também não eram qualquer indivíduo, eram as autoridades, os juízes que iriam punir essas pessoas que praticavam tais atos. Não eram qualquer um. E outra coisa, era dentro de Israel. Fora de Israel, Deus fazia diretamente, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas em Israel, ele dizia no capítulo 20, o versículo 13 de Levítico: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Então é assim. A sodomia é abominável diante do Senhor. O homossexualismo é algo abominável diante do Senhor. E não tem outra coisa que dizer. Mas a segunda parte do sermão que eu quero trazer para os irmãos é que todo pecado é abominável diante do Senhor. Não minimize o seu pecado, porque o pecado do outro é maior. Cuidado! Quando você for julgar o pecado do outro e condenar o pecado do outro, porque essa condenação pode voltar para você, porque todo pecado é abominável diante do Senhor. Observe, não era só a sodomia, não era só o homossexualismo que era punido de morte. Nos dias da lei em Israel, da lei civil, também era punido de morte um homem, um jovem, que fosse desobediente aos pais. Quantos aqui estariam vivos? Quem fosse desobediente aos pais, desobediente quanto mais, seria punido de morte. Sabe o que diz Deuteronômios capítulo 21, versículo 18 por diante? Se alguém tiver um filho quanto mais e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não nos dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Veja só a punição para ele. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Eliminarás do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Porque os homossexuais eram punidos dessa forma. Você desobediente aos pais, também. Da mesma forma, receberia esse castigo. E por que isso, meus irmãos? Porque Deus agia com tanto rigor, instituiu essa lei para Israel com tanto rigor, porque Deus é santo. Aquelas pessoas que querem minimizar o pecado, elas só o fazem porque nunca estudaram sobre a santidade de Deus. Se eles tivessem a mínima noção do que é um Deus santo, eles perceberiam que até um pensamento, até um xingamento, algo que eles xingassem alguém, era punido severamente. E assim Deus o fez, com 42 jovenzinhos. 42 jovenzinhos foram estraçalhados por 2 ursas.
Qual foi o pecado deles? Zombaram de um justo. Só zombaram de um justo. E Deus enviou 2 ursas furiosas que os estraçalharam. Ficaram, pois, saudáveis daquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu que tinha dito. Observe, então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, Eliseu, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele. E diziam: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Por causa de um xingamento. Você se espanta porque não conhece a santidade de Deus. Se você percebesse o quão Deus é santo, você se chocava e se escandalizava pela vez que você peca e continua respirando. Mas essa inversão de valores de Deus na sua mente é que faz você minimizar o seu pecado para olhar para o pecado do outro. Só se escandaliza com o juízo de Deus quem não conhece a sua santidade. Muitos estarão no inferno por toda a eternidade por um simples pecado. Seu tolo, sua tola. Só por isso. Muitos passarão a eternidade no inferno. Ora, não foi isso que Jesus Cristo disse? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É esse Deus que você precisa pensar muito em como servi-lo e em como honrá-lo. Não é apenas os homossexuais que estarão fora do reino de Deus. Não. Serão banidos da presença de Deus também, por exemplo, como diz Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas observe, vai de pessoas que são idólatras, adúlteros, até sodomitas, mas também bêbados, também pessoas maldizentes, ficarão fora do reino de Deus, até os efeminados. Até aqueles que nem homossexuais são, mas têm um jeitinho de mulher. Aprenda a ter jeito de homem, porque estarão de fora aqueles que assim se comportam. Aquelas mulheres que querem ter tipo de homem, aprenda a ter jeito de mulher, porque estarão de fora até aqueles que têm um jeitinho. A classificação de pecados condenáveis, por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, do 9 por diante, diz o seguinte: tendo em vistas que não são promulgada lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, pessoas que matam mãe, matam pai, pessoas que matam outras pessoas, impuros, sodomitas, que são os homossexuais, raptores de homens, mas também os mentirosos, os perjuros, e para todo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do que fui encarregado. Então observe, não minimize o seu pecado, porque você olha para o pecado de outra pessoa e diz: nossa, que pecado abominável. Não, o seu também é abominável. Ajude aquela pessoa, mas também se ajude, se corrija. Tenha temor de Deus, porque se você observar aqui, nessa classificação de pecados condenáveis pela lei de Deus, você observa que
todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, esses serão condenados. Meus irmãos, o maior pecado de todos, qual será? A rejeição da palavra de Deus. Este é o maior pecado de todos. Observe, a destruição de Sodoma e Gomorra foi como exemplo daqueles que vivem impiamente, de forma impiedosa. Pedro, na sua segunda epístola, diz isso. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Mas quem mais deveria ser destruído, como foi Sodoma e Gomorra? Israel, do tempo de Isaías, deveria ser destruído por completo, como foi Sodoma e Gomorra. A isso diz Paulo em Romanos 9. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então até a nação escolhida de Deus merecia o mesmo juízo que Sodoma e Gomorra. Se não for o Senhor ter misericórdia e separado para si um pequeno remanescente, todos teriam o mesmo destino. Se você não der ouvidos à voz de Deus, você é classificado como um sodomita. Você é classificado como alguém que merece ser punido com fogo do juízo de Deus. Isaías diz isso no texto que Paulo citou. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então observe, é o profeta do Senhor reconhecendo isso. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Para quem ele está falando isso, se Sodoma e Gomorra já não existiam mais? Ele estava falando para os príncipes, para as autoridades de Israel e para o povo de Israel. Estava chamando eles de sodomitas. Mas é o que Deus está fazendo, dizendo: vocês são iguais. E eu só não acabei com vocês porque a misericórdia vos alcançou. Um pecado maior do que o dos sodomitas, vocês querem conhecer? Jesus Cristo mostrou quem será mais severamente punido do que os homossexuais. Em Mateus capítulo 11, versículo 23, Jesus Cristo diz: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Contudo, eu te digo que haverá menos rigor para Sodoma do que para vós outros. Percebem a gravidade do mal? O quão terrível é o pecado da dureza de coração. Os sodomitas se converteriam se Cristo tivesse um propósito com eles lá e fosse fazer o que fez em Cafarnaum. Mas Cafarnaum teve Cristo e rejeitou, apostatou da palavra de Cristo. E a punição deles, Jesus Cristo diz que vai ser mais severa do que a de Sodoma no dia do juízo. O único pecado sem perdão é esse, o maior pecado de todos. É a apostasia, também chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo diz em Mateus 12: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então eis um pecado muito mais grave do que qualquer outro. É a apostasia, é o blasfemar contra o Espírito Santo, que é também chamado de
crucificação de Cristo para si mesmo. É quando uma pessoa crucifica Cristo para si mesmo, como se dissesse: para mim Cristo está morto, eu não quero nada com Ele, eu não quero nada do que eu aprendi. Foi o que vimos na liturgia em Hebreus capítulo 6. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então, qual é o maior pecado do mundo? Qual é o maior pecado de todos? A apostasia, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o mesmo, que é o crucificar Cristo para si, pecado ao qual o apóstolo João chamou de pecado para a morte. Em sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: se alguém vir a seu irmão cometendo pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, aí Deus dará vida. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, nem ore por esses apóstatas, por esses que rejeitam a palavra de Deus. Foi justamente nesses dias de Jeremias que Deus proibiu ao profeta de orar pela nação apóstata, pelo seu próprio povo que estava apostatando da fé. Deus disse assim para Jeremias: disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo, para o bem deles. Para o bem deles, eu proíbo que você ore. Mas Jeremias, muito sentimental, profeta chorão, cheio de sentimentalismo, resolveu orar, quando Deus disse que não. E orou uma vez, Deus disse: eu não te atendo. Aí ele orou de novo. Deus disse: eu não te atendo. Quando ele orou pela terceira vez, Deus diz: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria por esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Mas não ouviu. Por quê? Porque os apóstatas, você não tem essa autoridade de orar, interceder por eles. Lembrem-se, meus irmãos, a sodomia é uma abominação terrível diante do Senhor. Mas todo pecado, não minimize o seu, também é abominável diante do Senhor. E o maior pecado de todos que alguém poderia cometer, e que muitas vezes sem perceber, talvez você já cometeu, foi: eu sei que Deus diz, mas... e rejeita a palavra de Deus. Castigo para estes será maior do que para aqueles que não abandonam sua prática homossexual. Não zombe dos livramentos de Deus. Amós, no capítulo 4, ele diz: subverti algum dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Deus disse: olha, eu destruí eles, o meu povo eu destruí, Israel, e eles foram destruídos como Sodoma e Gomorra, mas vocês não, vocês foram arrebatados, eu arranquei vocês de lá, como um tição é tirado do fogo, porque vocês mereciam o fogo também. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Percebem o quão terrível é o duro coração de uma pessoa? O fogo sobre Sodoma e Gomorra, meus irmãos, é apenas uma figura leve de um fogo maior. A punição para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, quem dera se fosse apenas fogo descendo do céu e o consumindo. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que a fornalha está acesa e muitos serão lançados dentro dela, e lá haverá choro e ranger de dentes. Sim, mas por quanto tempo durará esse fogo?
João, ele diz aos hipócritas apóstatas, ele diz àqueles também que poderiam se converter, mas viviam em suas práticas de pecado. Ele diz: a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o fogo anunciado por Cristo é muito superior e muito mais terrível que o fogo anunciado por aqueles 2 anjos em Sodoma e Gomorra. Pensem, meus irmãos, reflitam na vida de vocês. O Senhor Deus, Ele tem zelo pelo seu povo. O Senhor Deus é santo, e Ele não vai permitir que o seu povo haja como um libertino, insubordinado. Aos Hebreus, eu quero encerrar fazendo essa leitura alternada de Hebreus capítulo 12, do 25 ao 29. Hebreus capítulo 12, do versículos 25 ao 29, que diz assim: Hebreus capítulo 12, do versículo 25 ao 29. Na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Hebreus capítulo 12, do 25 ao 29. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As minhas palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agraciados e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, meus irmãos, que o Senhor Deus cuide do seu povo. Tenha misericórdia dessas pessoas que acham que estão num bom caminho, mas estão caminhando para a morte. Que Deus seja misericordioso com essas pessoas, e que você também seja misericordioso com essas pessoas, amando-os, avisando-os, mas não avise só eles. Chegue diante do espelho e avise a você mesmo: o que é que eu estou fazendo? Rejeitando a palavra de Deus, minimizando os meus pecados. Que Deus cuide de cada um de nós, meus irmãos. Agora nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.